Esse é o canal dos livros apócrifos. O meu nome é Denilson, muito prazer, bom dia para todos vocês. Esse vídeo está sendo gravado durante a noite, mas eu estou apresentando ele durante o dia. Bom, vamos lá. Essa informação é muito importante. Atenção, nação brasileira, atenção, povo brasileiro, pare tudo agora. Você que é evangélico, você que é da igreja evangélica, seja universal, Deus é amor, Brasil para Cristo, Cristã do Brasil, Maranata, Assembleia, Adventista, Testemunho de Jeová, você que é de qualquer igreja, denominação, você que é católico, apostólico, romano, você que é jesuíta, você que pode ser um franciscano, da ordem dos franciscanos, você que é maçom, você que estuda a história do Brasil, você que estuda história, eu vou trazer uma informação bombástica para você. E com imagens. E aí, meus amigos, vocês vão ver que estamos diante de um grande teatro no mundo, por causa desses homens aqui. E eu tenho informações dos livros apócrifos, da Bíblia do João Ferreira de Almeida, e vocês vão... Agora, se você não entender isso, minha gente, da grande jogada do sistema do mundo, eu acredito que agora vocês não vão... Tem que entender agora. Se não entender agora, não entende nunca mais. Tá bom? Então nós vamos começar o nosso vídeo. Já estamos falando no nosso vídeo. Eu não pretendo enrolar muito não, ó. Esse aqui, The Song of Yaakov, ou Jacob. Você que é evangélico, você conhece, já ouviu falar sobre as 12 tribos de Israel? Você já ouviu falar sobre as 12 tribos de Israel? Já ouviu falar? Já? Então, eu vou te apresentar a cor dos componentes das 12 tribos de Israel. E, em especial, eu vou te mostrar a tribo que está... alguém está se passando por essa tribo desse cara aqui, ó. Desse aqui, ó. Alguém está se passando pela tribo de Judá, judeu. Entenda, presta atenção, isso é muito sério o que eu estou falando, trazendo para vocês. Evangélico, católicos, vocês que professam o nome de Jesus, você que acredita que o nome de Jesus é o nome verdadeiro, e que Jesus era branco, dos olhos azuis e dos cabelos longos, então eu vou mostrar para você a mentira. Por favor, me dá a tua atenção e mostra esse vídeo para o teu pastor, para o livro de missionário da tua igreja. Mostra isso para você entender. E a verdade, ela tem que aparecer. Tá vendo esse camarada aqui chamado Judá? Judá, ele era um dos filhos de Jacó, que deu origem à grande nação de Judá. Beleza? Tá entendendo aí? Mas eu queria fazer uma observação muito calmo para vocês. A letra J, essa letra aqui, J, do nome Jacó, tá vendo essa letra J? Essa letra, ela não existe. Vem para cá. Vem para cá, por favor, vem para cá, chega para perto de mim. Essa letra, ela não existe, nunca existiu na língua hebraica, na língua aramaica, nunca existiu. Nem na língua grega e nem nas línguas mais antigas. No grego, no romano, no hebraico, no latim. Essa letra J, ela não existe. Ela não existe nessas línguas. Ué, Denilson, mas eu estou vendo ali que o nome do patriarca é Jacó. Quem falou isso para você? Olha o nome dele aqui, ó. O nome é Iakov.
é o nome verdadeiro. Iahu, Iakov, Iakov, Iahu, Iakov, Iakov, Iahu. Por que eu estou repetindo várias vezes? Porque a letra J, meu amigo, ela não existe. Logo, essa mentira do nome de Jesus, escuta isso aqui, essa mentira do nome de Jesus, que está dentro dos templos, o nosso Messias, o nosso Salvador, ele era preto. A nossa raiz, a raiz do povo hebreu, as 12 tribos eram pretas. Preto, isso aqui é preto, é tudo preto, tudo negão. Bom, eu tenho essa cor preta aqui, cara. Eu tô dentro desse quadro aí, ó. Eu tô dentro desse quadro aí. Eu vou te mostrar algumas fotos, passagem bíblica. Se você agora não entender essa história, eu acho que você não entende nunca mais. Porque a verdade está sendo revelada. O Messias está para voltar. E aí, você que é evangélico, você vai ler aquela passagem da Bíblia dizendo assim: Senhor, nós expulsamos demônio no teu nome. Nós curamos enfermos em seu nome. Eu pergunto para vocês, você curou o enfermo em nome de Yahushua? Você orou em nome de Yahushua? Se você não curou, se você não orou em nome de Yahushua, ele vai dizer assim para mim: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Tá aí, gente. Agora vamos contar a história. Eu espero que esse vídeo, cara, esse vídeo possa te ensinar. Só um cego que não vai querer enxergar. Só um cego que não vai querer ver. Denilson, você está fazendo negócio de apartheid, né, negócio de preto, né, de racismo. Não tem nada disso. Eu tô fazendo em acordo com a verdade. Você não quer conhecer a verdade? Você não quer tirar a máscara? Você não quer ler a Bíblia e falar assim, aquele livro de Apocalipse que fala os que se dizem ser judeus e não são, Yahudim, tá? A letra é Y, é Yahudim, não tem nada a ver de judeu, não. Eles botaram judeu para confundir a cabeça de vocês. E todo esse povo que está hoje no Oriente Médio lutando, Israel invadindo o Irã, e o primeiro-ministro de Israel, você que é evangélico, o nome dele, Benjamin Netanyahu. Eles conhecem a verdade. Eles se dizem ser e não são. O verdadeiro povo hebreu estão nas Américas. São pretos e o que eles denominam índios. Tem mais informação. Eu tô com informações aqui desse livro aqui, ó, e desse livro aqui da genealogia dos filhos da descendência de um dos filhos de Noé. Você sabe que Noé teve 3 filhos. Um se chamou, o mais velho, Sem, que era preto, era dessa cor. O outro que se chamou Cã, que era mais preto ainda, era mais ou menos dessa cor, os canitas bem pretinho. Eu vou mostrar pra vocês. E o outro se chamou Jafé, que era branco. Todo o continente, a Terra era um bloco só. Isso a história não vai contar. Eles vão montar um montão de mentira para você nessa grade, que essa grade foi montada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E a Terra era um bloco só e foi dividida em 3 partes. A primeira parte ficou Europa, ficou com os descendentes de Jafé, os brancos. A segunda parte, ou na verdade, eu vou botar primeira e segunda, você vai entender. A maior parte ficou com os semitas. Os semitas são descendentes de Sem, que são esses aqui, ó, dessa cor aí. Esses homens aí, Sem, ele deu origem a Abraão. Abraão gerou Isaac e Jacó e gerou também Abraão,
gerou Isaque e Ismael. Abraão gerou Isaque e Ismael. Ismael é o mundo árabe. Toda a Arábia Saudita é descendente de Ismael. Vai pegando, que são pretos também. Os árabes também são pretos. E os árabes estão nesse pacote em que Israel, esses brancos que se diz Israel, estão, que eles não são, eu vou te explicar por que eles não são. Eles conhecem a nossa história bem, melhor do que o nosso povo. E o nosso povo, que se chama-se brasileiro, que não é brasileiro, que isso, Denilson? Para com isso, rapaz. É, o povo do Brasil, esse é um apelido mentiroso que foi dado para você. Aqui no Brasil, existem os remanescentes das 12 tribos, desses 12 homens aí, e existem, que se tornaram, eles se perderam, se tornaram como se fossem índios, dado o nome pelos espanhóis. Então todos índios, todo índio que você conhece, da tribo Tupi-Guarani, da tribo Tupi, da tribo Guarani, da tribo Tamoio, da tribo Yanomami, esses seres indígenas fazem parte desses homens aí. Desses homens. Você sabia disso? A história do MEC não vai te contar isso, gente. Mas não vai te contar mesmo. Vamos lá. Eu vou fazer uma live amanhã de novo. E vou falar de novo com vocês sobre isso. Agora eu vou falar muito sobre isso com vocês. Vocês entenderem que tem uma grande mentira no ar usando o nome do povo hebreu. O verdadeiro povo hebreu. Fica olhando para isso aí, ó. Olha para eles aí. Quem é Simeão, quem é Levi, os levitas. Quem são da tribo de Judá, os judeus. Dan, Gad, Asher. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, a tribo de Asher, é a tribo que estava aqui no Brasil. Quando os espanhóis invadiram aqui, antes do Cabral, eles foram escravizados. A tribo de Azé, tá vendo a tribo de Azé? Peraí, aqui, ó, tá vendo Azé? Então, esse cara, esse Azé, ele estava aqui antes do tal descobrimento do Brasil, em 22 de abril de 1500, que é a grande mentira, tá, pessoal? O Brasil já tinha... O Brasil sempre existiu desde a criação do planeta Terra. Tu tá assustado com o que eu tô te falando? Vem mais coisa por aí. Segura o pagode para não cair, hein? Deixa eu mostrar aqui parte do meu documento. Essa aqui é uma foto criada pela IA. Escuta isso aqui. Criado pela IA. E essa aqui é aquela mulher em que Abraão a esposa de Abraão era Sara. E essa mulher que era escrava egípcia. E teoricamente esse é Ismael. Esse aqui, ó. O Ismael, patriarca do mundo árabe, da Arábia Saudita, de todos os árabes que você conhece. Kuwait, todos o mundo dos árabes. Esse cara aqui, chamado Ismael, da família de Abraão e da família dos Isaque, Abraão, Isaque e Ismael, eles dividiram a terra. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos lá, vamos em frente, tem mais. Agora eu quero trazer você, meu amigo evangélico, com a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, no livro de Gênesis, no capítulo 50, você vai lá para você conferir. Eu vou ler com vocês aqui, você vai lá no livro de Gênesis para conferir. No versículo 11, você lê o capítulo todo, eu vou ler só o capítulo 11. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento, isso foi a morte de José, tá, pessoal? Quando José foi enterrado. Você sabe que houve uma grande fome no mundo. E aí o José teve um sonho. E sonhava que os 11 irmãos deles ficavam aos pés dele. Os 11 irmãos de José ficavam aos pés dele. Os 11... ou os 12, ou 13, né, que tinha uma menina, tinha a Diná, ficavam aos pés dele, porque havia uma grande fome no mundo, e eles desceram para o que você conhece como Egito. Só que o nome
não era Egito, nunca foi Egito. Egito está dentro dessa panela dos inventores da Bíblia, que são a Igreja Católica, que mudou o nome de todos os personagens bíblicos. Colocou abrasileirado, Jesus, José, Pedro, Tiago, a linguagem que eles inventaram, tá? O nome do local se chama Mitzraim. Por que o Egito se chama Mitzraim? Eu vou te mostrar por que ele te chama. Mas isso a escola não vai te ensinar. A aula dominical da igreja, do pastor, não vai te ensinar. Os padres não vão te falar isso. Não vai te falar isso, não vai. Não vai te falar que o Brasil é a África, que o Brasil é o continente colado com a... E eu tenho uma bomba para contar para vocês, hein? Eu tenho uma bomba para contar para vocês. Hoje, a partir das 19 horas, eu tenho algo muito forte para mostrar para vocês. Tá assustado, né? Nossa, Denilson, eu gosto tanto quando você fala. Gênesis 50. José desceu para o Egito. Vocês sabem que houve uma grande fome no mundo. E aí, os irmãos, o pai dele também desceu, o Yaakov desceu também. E todos passaram a morar no Egito. O que eu quero te chamar a atenção não é porque eles foram, essa história você já conhece. O que talvez você não saiba é que Mitzraim e os filhos de Jacó, ou Yaakov, todos eles eram pretos. E por que eu estou falando disso preto? Para você entender o teor da gravidade disso aí que eu estou passando para vocês. Então, minha gente, meus amigos, povo brasileiro, povo do mundo, quando José morreu, eles passaram 85 anos dentro de Mitzraim, do Egito, comendo do bom e do melhor. Vieram os sucessores de Mitzraim, que não conheciam José e não conheciam aquele povo que estava ali, que era o povo semita, eram os descendentes das 12 tribos. E eles julgaram que esse povo, os pretos, julgaram que o outro era inimigo. Mas na morte de José, olha aí, ó, quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na eira de Atad, comentaram: eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto. Ó, eles estavam vendo o enterro de José e eles confundiram os egípcios com os hebreus. Hebreus e egípcios foram confundidos porque eles praticamente eram da mesma cor. Entende o que eu estou te falando? E agora vai vir, ó. Por esse motivo passou a chamar-se lugar nas proximidades de Jordão de Ben Mitzraim. Olha aí, ó. Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Abel Mitzraim, que é o Egito. Entenderam o que eu falei, pessoal? Vocês entenderam agora? Tá claro para vocês? Se tiver dificuldade, por favor, comentem. Comentem aqui, que isso é muito... Onde estou lendo isso aqui? Olha aqui, ó. Gênesis capítulo 50 para você. Você tem que entender o passado, você tem que compreender o passado. Mas o que aconteceu com o passado? Eles embolaram a história, gente. O mundo, os descendentes de Adão, são pretos. O primeiro homem branco na terra, segundo o livro de história da Bíblia, foi Noé. Noé foi o primeiro homem branco. E o primeiro filho de Noé, branco, se chamou Jafé. Por isso que todos os brancos descendem de Jafé. Mas nem todos os pretos descendem de Cã, da África. Existem pretos semitas. Por isso que no mundo, talvez você não saiba, existe japonês preto, existe russo da União Soviética preto, existe inglês preto, porque eles faziam parte do grupo semita. Judeus preto ou Yahudins preto. Tá assustado com o que eu tô te falando? Não se assuste. Só observe. Bíblia, tá? Gênesis 50. Pode pegar a sua Bíblia. Lê o capítulo todo 50 que você vai entender o que eu tô te falando direitinho. Vamos pra frente? Esse livro aqui, ó, para você entender que os apócrifos foram livros retirados daqui de dentro.
E tem um livro chamado Livro de Jazar, que conta a história dos descendentes. Eu quero só mostrar para vocês quem é Mitzraim. Quem é o nome Egito? Eles mudaram por causa do nome Mitzraim. Vamos lá, olha aqui, ó. Lê comigo, olha aqui, ó. Capítulo 7 desse livro aqui, ó. Capítulo 7. Capítulo 7 desse... Eu estou mostrando documentos, tá, pessoal? Não estou caoseira com vocês. Por isso que o evangélico ele não lê Bíblia. Ele não lê os apócrifos. Você não lê apócrifo porque não lê Bíblia. E Bíblia é livro de história, tá, pessoal? Para você entender. Você entendeu a bagaça que é hoje aí. Isso que está acontecendo hoje no mundo. Se você não entender, você fica desesperado. Porque Israel está atacando o Irã. Quem é o Irã? Irã é a Pérsia. A antiga Pérsia. Vamos lá. Eu quero falar sobre Mitzraim. Esses eram o nome dos filhos de Noé. De Noa. O nome dele é Noa, não Noé. Yafé, que não é Jafé, não existe a letra J na língua hebraica, Yafé. Sham e Shem. Eram esses três filhos. O Sem, o mais velho. O Cã era do meio e o Jafé, o caçula. Depois do dilúvio, eles tinham tomado esposa. Eles tinham tomado esposa antes do dilúvio. Então, depois do dilúvio, esses eram filhos de Jafé. Ó, esse era o filho de Jafé. Aqui, ó. Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirais. Gomer era o mais velho. Do Gomer nasceu nasceu Askenaz. Askenaz, Rifate e Torgama. Dois descendentes dos filhos de Jafé. O filho mais velho de Jafé, o primogênito, teve um filho chamado Askenaz. E quem é os Askenaz hoje? São esses que estão nesse país, que eles estão dizendo que é Israel. Esse país lá que está no Oriente Médio, nas terras dos descendentes de Abraão, na terra do filho de Abraão, chamado Ismael. Esse cara aqui, esse Askenaz, a descendência dele, por que os Askenaz era diferente dos outros filhos de Jafé? Porque eles fizeram um pacto com o capeta, com Lúcifer, com Satanás. Eles adotaram, os Askenaz adotaram a religião do judaísmo e se tornaram judeus pela fé. Então, esse povo que está lá que você vê branco, batendo na cabeça do cabelão, do chapeuzão, eles são Askenazes. Eles não têm nada a ver com o povo hebreu. E você está olhando para ele. Você está olhando para jogar bomba lá do outro lado e brigar lá, fazer aquele teatro todo que está acontecendo lá. Pessoas estão morrendo, tá, pessoal? Com todo o respeito, pessoas estão morrendo lá. Ainda bem. Tem uma música, se eu não me engano, acho que é da Zizi, não conheço o nome dessa cantora. Ela canta assim: ainda bem que agora você voltou. Ainda bem, gente, que você está me vendo. Puxa, você vai me agradecer lá na frente pelo que eu estou passando para você. E ainda bem, e agradecer principalmente ao Pai, ao nosso Pai Yarro, que revelou seu filho Yahushua para a humanidade, que era preto. Yahushua era preto, pretão, negão. Isso eles trocaram o nome e trocaram a cor dele. E mudaram a história dele, tá? Mudaram a história que eu vou contar. Nosso canal tá cheio, tá repleto de informações. E você que tá me vendo, por favor, futuque o meu canal, futuque a minha playlist. Vai lá na playlist de Yahushua, Yarro. Se você quer saber quem é o teu pai, quem é o verdadeiro pai do povo brasileiro, quem quer saber o Deus do povo brasileiro, nosso pai, futuque o meu canal. O pai está te revelando. Se você quiser acordar e quiser sair desse sistema religioso que é uma grande mentira inventada pelos Askenazes. Pelos judeus Askenazes, sefaditas, edomitas, que não são. Eles não são. Eles não são. Entenderam, pessoal?
Pô, mas tá na Bíblia isso, tá? Isso tá na Bíblia e tá nesse livro apócrifo aqui que tá revelando para vocês. Mas eu não quero falar sobre os Ashkenazes. Eu quero falar sobre esse aqui, ó. Ó, esse aqui. Esse aqui. Meu dedo tá na frente, ó. E esses são os filhos de Cush, os filhos de Cã. Cush, Mitzraim. Deixa eu ver o nome do outro aqui. Cush, Mitzraim. Ah, meu pai, saiu com foco. Mas eu tenho ele aqui. Cush, Mitzraim e Fut são 3 filhos pretos negros da descendência de Cã. O Cush era o mais velho, o Mitzraim era do meio, o Fut era o mais novo. Canaã, e teve Canaã também. Então são 4 filhos de Cush, os filhos de Mitzraim. Quem eram os filhos de Mitzraim do Egito? Eram Ludim, Ananim, Patrussim, Causulim e Carfloim. Tudo tribos que reside dentro da África. Me perdoe que são embaçado aqui. Tudo tribos que existe dentro da África. Essas tribos criaram o país chamado África. E os filhos de Sem também cresceram junto com Noé. Também cresceram. E aí, o que aconteceu? Os semitas, dos semitas nasceu Abraão. Abraão, o patriarca aí, que eles chamam Abraão. Abraão era preto, tá, gente? Eu vou mostrar a foto de Abraão aqui, que a Ia mostrou. Abraão era preto. Abraão era preto. Isaac e Jacó eram pretos. Esaú era preto. Os amalequitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Você está começando a entender a Bíblia agora? Está entendendo a história da Bíblia? Está todo mundo aqui na América, tá, pessoal? Bom, eu já expliquei isso aqui. Isso aqui é a Bíblia que eu mostrei para você, tá? Agora, olha só. Você pode pesquisar aí. Eu pesquisei no chat GPT. Olha aqui, ó. Eu perguntei assim... Mitzraim é o nome do Egito? Qual o nome dos 3 filhos de Canaã, neto de Cã? A foto dos egípcios pretos descendentes de Cã. O chat GPT diz sim. Vamos por partes para explicar com clareza. Mitzraim é o nome do Egito? Sim. Ó, Mitzraim. Gente, pega aí o teu chat GPT, pega a inteligência aí do WhatsApp, aí do Google e pergunta: Mitzraim é o nome do Egito? Então por que raio que é essa nossa cultura? Por que a imprensa, por que eles mudaram o nome do país? Por que será? Eles mudaram de Mitzraim para Egito. E hoje você vê na imprensa, não, porque o Egito, porque as pirâmides do Egito... Gente, isso é loucura, a mesma coisa o nome. Por que é que trocaram o nome do Messias Yahushua para o nome de Jesus? Por que colocaram o nome do nosso pai Yahu para Deus, para Zeus, para Elohim, para Adonai, para El Shaddai, para Yahvé, para Yud Revaviré? É tudo mentira. O nome do pai é Yahu e o nome do filho, do Messias, do Salvador da humanidade, chama-se Yahushua. Aí Mitzraim é o nome do Egito? Aí a inteligência falou, porque a gente não pode mentir. Sim, Mitzraim é o Egito. É o nome hebraico tradicionalmente associado ao Egito. Vamos ler aqui. Olha aí, ó. A origem de Mitzraim é mencionada como filho de Cã. Olha aí, ó. Na Bíblia, Noé, Gênesis 10:6. No livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 6, está falando quem é Mitzraim. A etimologia no hebraico, Mitzraim, é o nome usado até hoje para o Egito.
Significado simbólico: o nome pode significar duas estreiteza ou dupla terra, talvez em referência ao alto e o baixo Egito. Você vai ficar assustado, mas os Estados Unidos pertence ao Baixo Egito. Os pretos que estão dentro dos Estados Unidos, a nação dos Estados Unidos, são descendentes de Mitzrayim, dos faraós. Você não sabe isso e o MEC não vai te falar isso nunca. Por isso que eles são ricos. Por isso que eles são ricos. Quem são os 3 filhos de Canaã, neto de Cã? Na verdade, Canaã teve mais do que 3 filhos. Vamos listar os principais como aparece em Gênesis 10:15. Vamos lá, vamos ver lá. Olha aí, ó. Olha aqui, olha isso aqui, gente, para você ver o que a Bíblia passa na tua cara. Eles botam isso aqui porque eles não querem que você conheça a verdade, evangélicos. Eles não querem evangélicos, católicos, brasileiros, europeus. Eles não querem que você conheça a verdade. Olha aqui, ó. Os filhos de Cã. Você já ouviu esse nome? Jebuseu, Amoreu, Girgazeu, Aveu, Aqueu, Sineu, Ardeus. E você sabe que os descendentes de Israel lutaram, o Josué, o Moisés, esses caras, qual é o nome do cara? Teve 2 caras, o Coré. Não, Coré não, o que estava do lado do Josué. Gente, eu faço uma confusão com esses nomes aí, esses nomes brasileirados. Coré tinha um outro homem que andava com ele, que foram os únicos 2 que deu o Jeová, o Deus de Israel, o Deus que não é o nosso pai, matou todo o povo hebreu preto, porque eles não estavam obedecendo ao Javé. E eles tinham que criar e matar esse povo aí, ó. Esses descendentes de Cã, os pretos, que não tinha nada a ver com os semitas. Canaã teve 11 filhos. E os descendentes tribais, ou o povo, tá vendo como é que é tribo? 12 tribos, minha gente. 12 tribos de Israel, tribais. O povo não apenas 3 filhos individuais, mas os 3 primeiros. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Eu não vou nem ler esses nomes aqui para você, aí que você vai pirar o cabeção. Aí eu pedi a foto dos egípcios, eles não me deram a foto não, mas eu vou te mostrar a foto aqui. Eu vou te mostrar a foto aqui. Agora vamos lá, para a gente poder colocar didática maneira para você entender. Olha aqui, tá vendo aqui? Olha aqui, essa é a foto da África, do continente africano. Essa foto aqui, pode ver que não está aparecendo a Europa não, nem Europa nem Ásia, só a África. Dentro desse local aqui, dentro desse local, é que aconteceu as passagens do Salvador da humanidade. E ele era preto. E ele residia, tá vendo lá embaixo lá? Tá vendo lá no... Eu vou colocar aqui o nome aqui. Esse nome aqui, Orange. Sergipe, Bahia do Sul, Almada, Campos, Santos em São Paulo, Rio de Janeiro. Entre o Rio de Janeiro e essa parte lateral aqui da África, eles eram separados por um rio, o Rio Atlantes, que hoje é o Oceano Atlântico, ou o Mar da Galileia. O Mar da Galileia provavelmente seria a Baía de Guanabara. Você sabia disso? O Mar da Galileia provavelmente seria a Baía de Guanabara. Os padres esconderam isso de vocês, cara. Os padres escondem muita coisa. A mentira impera nesse mundo. Deixa lá. Tá vendo aqui? E aqui, minha gente, tá vendo o nome África? Do lado desse nome África, estava o país chamado de Mitzrayim. Então, obviamente, o povo hebreu saiu, o povo hebreu, quando o Noé saiu lá de cima, ó, tá vendo lá de cima? Ele veio atravessando a África toda, né? Os descendentes de Noé, o Sem, ele veio descendo da África toda, lá de cima, lá da ponta, para o meio do lugar chamado África, e para a outra ponta, outra extremidade da África,
para poder levar os restos mortais de Adão, nosso pai, e chegar e jogar no Gólgota. O Gólgota fica próximo, o tal do lixão, ele fica próximo a Jerusalém. Eu não vou entrar mais em detalhe, que vocês vão começar, vão me chamar de louco, hein? Tem muita gente que vai me chamar de louco. Mas a verdade vai ter que aparecer. Essa didática que poderia ficar um pouco melhor se eu tivesse um programa de computador que eu ia mostrar para vocês como aconteceu com a IA, com a ajuda agora desse chat GP3 aí, que está fazendo verdadeira revolução, mostrar para vocês como é a história que eu estou contando para vocês. A verdadeira história que eu estou contando para vocês. Aí, o que aconteceu, minha gente, para a gente poder encerrar esse vídeo? Ah, Denilson, não encerra esse vídeo não. Não, eu tenho que encerrar. Eu vou encerrar com fotos para vocês. Mitzrayim, ou Egito, nunca foi branco. Quando você vê filme na Record, na Rede Globo, mostrando que os egípcios eram brancos, é mentira. Mas, Denilson, agora estão brancos. Sim, eles estão brancos agora pela miscigenação. A miscigenação está em todo lugar, é que nem no Brasil. É que nem na Bahia. Você vai na Bahia, tem só preto, mas tem muito branco na Bahia. Brancos europeus, a miscigenação, misturou tudo. Mas eles eram pretos. Pretos, preto, pretão. Todos eles eram pretos. Olha aqui que eu tô falando para vocês, ó. Tá vendo isso aqui? Esse mapa aqui... esse mapa aqui é da África. E lá na África existe um lugar chamado Jerusalém. Ou Jerusalém. Existe Jericó. E existe Judá, e Arudá, tá aqui, ó, tá ali, ó, tá, e o TikTok é essa plataforma aí que a gente não vai fazer propaganda dela, tá aí, gente, isso é omitido, escondido de vocês. Peraí, Deus, você tá me dizendo que os verdadeiros judeus estão aqui no Brasil, na América, e isso na África? É isso que eu tô dizendo pra você. Estão misturados com os descendentes de Cã. Pra gente poder entender essa história, a gente vai ter que mexer em livros. E aí, gente, aí o pau vai quebrar, o pau vai torar. Isso que é estudo bíblico, isso aqui é Bíblia, que eu estou mostrando para você. Isso é Bíblia. Mas que as pessoas não acreditam nisso. Livro apócrifo, Bíblia apócrifa. Livro de Gênesis, capítulo 50, para você entender essa história. E aí vem, ó. Ai, que negão bonito, rapaz. Esse daqui, olha o nome aqui, Yeshua, Yoroshua, Iê, o prefixo Iê, prefixo bode. O Messias, rei de Yahushurun, que eles chamam de Israel, o verdadeiro nome do Jesus que você segue, a cor desse nome que se trocaram para esse nome Jesus, ele era negro, preto, negão. Só que ele não era bonito igual esse camarada aqui, não. Esse aqui é bonito. Isaías 53, e Yeshayahu descreve que ele não tinha beleza e não tinha formosura. Olha só, rapaz. Rapaz, o nosso rei. Eu tenho até aparência com o nosso rei, né? O nosso rei, o nosso amado, você que está nas igrejas evangélicas aí pedindo cura, você tem que saudar Yahushua. Você tem que saudar Brasil. Você tem que saudar Yahushua. Salve o rei do nosso povo, e o nosso rei vai voltar, e o nosso rei virá, que todo mundo vai ver ele. Você vai ver que, claro, aquele que sobreviveu ao grande terremoto que vai acontecer aí. A mídia não está te contando, você está contando que os ricos estão fazendo banco, igual desesperado aí. Estão loucos eles. João descreveu ele assim, ó. Olha aí, minha gente. Olha isso aí, cara. Que negão bonito, cara. Não, com todo respeito. Lá ele. Lá ele. Nós somos homens, pô, mas eu amo ele
pela atitude que ele, a atitude que ele fez, cara, foi sensacional. Ele é o maior barato, o maior rei de todos os tempos, e eu estou aqui para falar dele. Pô, que legal, cara, que legal. Olha aí, ó. Olha isso aí. Olha isso aí. Você imagina, as pessoas vão se decepcionar pensando que Yahushua, né, o Jesus, quando chamar o nome de Jesus não vim nada. Foi o diabo, né, o Lúcifer, Samael, por isso que ele é estrela da manhã. Né? O Lúcifer quer dizer o portador da luz, e o portador da luz é Jesus. O meu Yahushua não é o portador da luz, ele é a luz. Forte, né? Forte. Povo hebreu! Povo hebreu! O povo hebreu! O povo hebreu! Aqui são os descendentes de Cã. São os pretinhos africanos. Aqui tá os pretinhos africanos. Beleza? Eu trouxe para mostrar para vocês. Aqui eu vó mostrar para vocês, ó, o povo hebreu. Olha o povo hebreu aí, gente. Olha a cor do povo hebreu. Olha o povo hebreu. Olha aqui, ó. Olha Isaac. Isaac. Olha aqui. Abraão e Sara. Isaac e Rebeca. Isaac teve os 2 filhos, chamados Jacó e Esaú, ou Iacove e Esaú. Tá assustado, né? Com isso, né? Tá assustado, né? Tá assustado, tá assustado, tá assustado. Eu sei que vocês estão assustados. Olha aí, ó. The tribe of Israel. Olha o rei. O nosso rei. Que negão bonito, cara. O nosso rei. E eu faço questão de falar isso para vocês. Porque você, católico, que adora Jesus branquinho, dos olhos azuis, ele não é o seu Salvador. Você, evangélico, que não adora a imagem, mas adora o nome de Jesus, você é outro que tem que acordar. O nome dele nunca foi Jesus. Nunca. Esse povo que se diz que é e não é, eles mudam o nome de tudo. Eles trocam o nome, eles trocam a história de tudo para enganar a humanidade. Eles se fazem de vítima quando eles realmente são as pessoas que causam mal para a humanidade. Nada para ficar com raiva dele, não. Raiva não é um sentimento do nosso pai. Esse é o povo hebreu, tá? Eu estou mostrando para vocês fotos do povo hebreu. Você que já leu sobre o Sadraque, Mesaque e Abednego, é o nome dele aí, ó. Mishael, né? Azariá e Hananiá, que é o nome do pai, Yarro, Iá, Daúde, que você chama de Davi, chamava o pai de Iá. É mole? Rapaz, aí, eu tô mostrando só você fotos que tá aí no sistema. Aí, King Saul, Uniter of Israel, o rei que antecedeu ao rei Davi. Saul era um negão. Era um negão. E Davi era um crilouro. Essa é a foto, é uma foto assim que se a Yahushua fosse assim, eu ia falar pra você, cara, foi a foto mais linda, apesar que ele não tinha cabelo grande não, tá? Ele era um pretinho, eu acho que mais ou menos nesse aspecto aí. Ah, e ele não morreu com 33 anos não, tá? É mentira. 33 é o número cabalístico da maçonaria, porque 33 é ligado à nossa Kundali, às nossas vértebras, é um número cabalístico, tá? Isso foi inventado para você acreditar que ele morreu com 33 anos de idade. É a maior mentira que foi falada para todo mundo. Aí montaram uma história aqui, cara, do Melquisedeque e Yahushua, os dois juntos, né? Mostrando, né, o poder de ambos. Já vou terminar o videozinho. Os discípulos aí, ó. Primeiro eu vim falar de Esaú, né? Aqui de uma outra forma, também negão. O Isaac, também que era preto. O Ismael, que também, ó, descendentes da tribo de Ismael, fazem os que criou todo a Palestina lá, Palestina, que criou toda a Arábia, né? A Arábia Saudita. Aqui, ó. E o Jacó, olha o negão aqui, Jacó, olha aqui, ó. E os 12 filhos vêm desse negão aí, ó. Olha aí. Aí veio aí Jonathan, vai vendo todo mundo aí, ó. Aí os discípulos aí, ó. Não, Neemias, Nicodemos, olha como é que o Nicodemos era pretão, tudo era preto, gente. Todo mundo era preto aí, ó. Paulo, o Paulo era o mais clarinho desse meio todo aí, que era a mistura de Yahudim com o Benjamita, né? Tem mais, Denilson, coisa pra mostrar? Tem mais coisa aí. Rapaz,
Esse preto aí, rapaz, que expressão, né? E quando nós vermos ele no corpo modificado, nós vamos ver, vamos deparar com um camarada assim, ó. Cara, que feição bonita, né? Que feição bonita. Há quem diga nos relatos, quando olhava para ele, o João falou quando olhava para ele, que não conseguia encarar ele, né? Esse cara aqui é um bom modelo, né? Ele é um bom modelo. E aí, para finalizar o nosso vídeo, fazer uma propaganda, esse pretinho aí que eu gosto pra caramba, é um dos cofundadores desse nosso canal. Esteve comigo desde o início, está comigo e com o Yahushua principalmente. Elinho de Arruda. Que legal, pretinho, né? Olha lá, gente. Pretinho. Que Yahushua abençoe a todos vocês. Me perdoe, meus irmãos evangélicos, católicos, espírita, brasileiro, mas vocês estão sendo enganados. E esse engano vai acabar. Vai acabar. E a Yahushua está voltando. E é preciso que você acorde. Não é você aceitar, não. Primeiro você tem que conhecer ele, o nome dele. Para depois sim ele tocar. Porque ele disse que ninguém vem até ele se o Pai Yahweh não trouxer. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Se você ainda não é membro, seja membro do nosso canal. Deixe o seu like. É importante. E amanhã nós estaremos, ou hoje à noite, né? Porque esse vídeo vai ser exibido de manhã, estaremos juntos nessa live.